Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ronaldo gravando mais um vídeo e hoje eu quero explicar para vocês como funcionam as bases da mensuração dos elementos das demonstrações contábeis, ou seja, que bases são usadas para a medida dos elementos das demonstrações contábeis, que valores eu vou atribuir, com base em que eu vou atribuir esses valores. Bacana, pessoal? Então, mensuração dos elementos das demonstrações contábeis é o tema deste vídeo. Eu quero que você faça teu comentário, se você tiver alguma dificuldade em entender uma parte deste vídeo, comente para eu poder voltar e fazer um outro vídeo, talvez mais específico sobre o assunto. Bacana, gente? Então, vamos entender um pouco a mensuração dos elementos das demonstrações contábeis. Conceito. Primeiro vamos ver o que é esse processo de mensuração. O processo de mensuração dos elementos das demonstrações contábeis é determinar valores pelos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial, na demonstração de resultado. Então, o que a gente vai ter que fazer para mensuração? Para mensuração, a gente precisa escolher a base. Esse processo, então, envolve a seleção de uma base específica de mensuração. Que bases são essas, pessoal? São 4 bases que a gente pode escolher, a gente pode definir na contabilidade gerencial, na contabilidade para fins gerenciais. A gente pode usar o custo histórico, a gente pode usar o custo corrente, a gente pode usar o valor realizável, ou a gente pode usar o valor presente. Bacana, então vamos ver o que significa cada uma dessas 4 bases que eu citei aqui para vocês. Beleza, gente? Então, vamos estudar o custo histórico, o custo corrente, o valor realizável e o valor presente, que são as bases da mensuração dos elementos das demonstrações contábeis, do balanço patrimonial e da demonstração de resultado de exercício, que é a DRE, que são as principais. Bacana, gente? Então, vamos lá estudar um pouquinho mais esse assunto que é tão bacana, tão bonito. Então, as bases de mensuração, eu já disse a vocês, é o custo histórico, o custo corrente, o valor realizável e o valor presente. Agora, vamos ver o que significa isso, tá? O que significa custo histórico, o custo corrente, o que significa o valor realizável, o que significa o valor presente. Beleza? Então, os ativos são registrados. Como é que acontece o registro? Os ativos são registrados pelos valores pagos ou a serem pagos em caixa ou equivalentes de caixa, ou ainda pelo valor justo dos recursos que são entregues para adquiri-los na data da aquisição. O que é o valor justo? É o valor em que 2 partes estejam dispostas a negociar. Então, o valor justo é o valor pelo qual 2 partes estejam dispostas a negociar um determinado bem. Essas 2 partes terão as mesmas informações a respeito do bem. Tá, gente? Então, isso seria o valor justo. Quando 2 partes estão livremente dispostas a negociar um determinado bem, tendo as mesmas informações a respeito do assunto. Bacana? Isso é o valor justo. E o custo histórico é o custo da aquisição. Quanto nós pagamos por um ativo ou quanto nós acertamos um passivo para pagamento no futuro. Então, aquele valor que nós compramos, esse é o valor, é o custo histórico. Tá, pessoal? Então, o custo histórico é o valor pelo qual nós compramos um determinado bem ou vendemos um determinado bem para alguém. Beleza, pessoal? Então, isso é o custo histórico, é básico para a gente entender, isso é o valor da compra ou o valor da venda. Só cuidado
com um fator importante. O juro que você acertou com o teu fornecedor, que teu fornecedor vai receber de você, não faz parte do custo histórico e também não faz parte do valor justo. Por que não? Porque o juro é uma despesa financeira e não faz parte do valor do bem. É um financiamento ou um empréstimo que teu fornecedor te fez, ou um empréstimo ou um financiamento que você fez para o teu cliente. Então, as despesas financeiras, aquele juro que foi pago, que vai ser pago ou vai ser recebido de alguém, esse juro vai entrar na demonstração de resultado como despesa financeira. Beleza? O valor do bem é o custo histórico. O valor pelo qual o bem foi comprado ou vendido é o custo histórico. Bacana, gente? Então, os passivos são registrados pelos valores dos recursos que foram recebidos em troca da obrigação. Tá, pessoal? Então, isso é o custo histórico. Quando a gente faz uma transação, compra um bem ou vende um bem, o preço estabelecido com a outra parte, esse preço se chama de custo histórico. Beleza? E o custo corrente? O que é o custo corrente? Quando quisermos fazer um registro de custo corrente, aí você teria que perguntar o seguinte: quanto eu pagaria por aquele determinado ativo no dia do fechamento do meu balanço patrimonial e no dia do fechamento da minha demonstração de resultados? Então, o custo corrente é aquele momento do fechamento do balanço patrimonial, quanto custaria aquele ativo ou aquele passivo. Bacana, gente? Então, os ativos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa que teriam de ser pagos se esses ativos ou equivalentes fossem adquiridos na data do balanço. Isso é o custo corrente. Quando a gente fala em custo corrente, a gente está falando de algo que está acontecendo neste momento, ou seja, no momento em que o balanço patrimonial e a demonstração de resultado de exercício estão sendo fechados. Joia? Bacana, pessoal? Então, os passivos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa não descontados e que seriam necessários para liquidar essa obrigação na data do balanço. Beleza, pessoal? Então, é tudo muito simples, muito básico. E agora a gente vai ver o valor realizável. Beleza? O que é o valor realizável? Que é a terceira base da gente fazer uma avaliação dos nossos elementos das demonstrações contábeis. Então, o valor realizável é para realização ou liquidação. Então, os ativos são mantidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela venda numa forma ordenada. Então, por quanto eu conseguiria vender meus ativos hoje? Então, se eu quisesse vender meu estoque e tivesse alguém disposto a comprar meu estoque, quanto ele valeria hoje? Tá? Então, quanto eu conseguiria realizar de uma forma ordenada? Quanto eu teria de dinheiro em caixa? Quanto eu teria de estoque hoje? Então, de uma forma ordenada, obtidos pela venda de uma forma ordenada. Se eu colocasse aqueles terrenos que a empresa tem, que ela comprou para fins de investimento, como é que seria isso se eu quisesse vender esses bens, tá? E o valor presente, bom, então ainda sobre valor realizável, mais um slide. Os passivos são mantidos por seus valores de liquidação, isto é, valores em caixa e equivalentes de caixa não descontados, que se espera seriam pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das operações da entidade.
Então, na medida que eu vou trabalhando, por quanto eu vou vender meu estoque e por quanto eu vou pagar minhas dívidas todas. Isso é o valor realizado. Beleza, pessoal? E agora o valor presente. O valor presente é uma forma de trazer para o presente fluxos de caixa futuros, valores que estão lá no futuro, trazer para o presente. Por exemplo, minhas contas a receber. Quanto eu receberia hoje por uma dívida que eu tenho para receber que venceria em 60 dias? Então, trazer esses valores ao presente seria a mesma coisa de ter uma taxa, saber o tempo que falta para vencer essa dívida e trazer isso ao valor presente. Como faríamos isso? Pegaríamos o valor da dívida e pegaríamos a taxa elevada e dividiríamos pela taxa elevada ao tempo. É uma operação de juro para trazer um valor do futuro para o presente. Então, seria o capital dividido pela taxa elevada ao tempo. E aí a gente teria o valor presente daquela dívida. Então, na hora do fechamento do meu balanço patrimonial, eu quero saber os meus ativos no valor presente, quanto seriam. Então, eu posso pegar e calcular, trazer os meus ativos para o valor presente, pegar o capital dividido pela taxa elevada ao tempo, e aí eu tenho o valor presente. Então, eu poderia usar esse critério também para as minhas dívidas pelo passivo. Então, os passivos são mantidos pelo valor presente descontado do fluxo de caixa futuro, saída líquida de caixa que se espera que seja necessário para liquidar o passivo no curso das operações da entidade. Então, se você quer registrar na tua contabilidade o valor presente das contas a pagar e das contas a receber, tranquilo, é só pegar o capital dividido pela taxa elevada ao tempo, e aí você tem o valor presente desse realizável e também daquele exigível, que é o passivo. Tá, pessoal? Então, se você tem o valor e sabe o tempo, e você puder arbitrar uma determinada taxa, o custo do dinheiro no tempo, fica muito fácil de fazer. Tá? Repetindo, capital dividido pela taxa elevada ao tempo. E aí você tem o valor presente desse fluxo de caixa aí, tá? Do ativo ou do passivo, funciona do mesmo jeito, tá, pessoal? Agora, nosso último slide, eu acho que é o último slide que faz um resuminho mostrando que o custo histórico é a base mais utilizada. Isso. A base de mensuração mais comum, mais utilizada, pessoal, é o custo histórico, porque os estoques são geralmente mantidos pelo menor valor entre o custo e o valor líquido de realização. Então, por exemplo, títulos e ações negociáveis podem ser, em determinadas circunstâncias, mantidas pelo valor de mercado. Então, você sabe quanto vale uma ação da Petrobras hoje, e tua empresa tem 1000 ações da Petrobras, você sabe quanto atribuir por um valor que ela vale hoje, então, pelo valor de mercado. Agora, se você quer fazer um custo histórico mesmo, aí sim você tem que usar o valor que você pagou pelas ações, beleza? E aí o lucro que você gerar em cima dessas ações e dividendos que futuramente vão ser recebidos dessas ações, se é que essa companhia paga dividendos, aí sim você vai colocar isso no balanço patrimonial como lucro acumulado no período, porque é lucro diretamente vindo das ações e dividendos pagos. Bacana, pessoal? Então, esse lucro das ações vai para o balanço patrimonial como lucro mesmo. Pronto. E daí você fica sossegado em relação a isso. Além disso, algumas
entidades usam a base do custo corrente como uma resposta à incapacidade do modelo histórico de enfrentar alguns desafios, principalmente de preços dos ativos não monetários. Então, alguns ativos não monetários, eles têm um custo histórico, mas o custo muda muito, então o valor realizável pode ser uma saída interessante, tá, pessoal? Então, é muito interessante pensar o seguinte: por quanto eu poderia vender aquele terreno que a empresa comprou, se fosse vender hoje. Então, se esse terreno foi comprado por R$20.000 e hoje ele vale 80, é claro, de alguma forma isso vai ter que ser mensurado, isso vai ter que ser aplicado na demonstração do resultado, no balanço patrimonial, aliás. Beleza, pessoal? Então, basicamente esse era meu vídeo, espero que tenham gostado, né? Só resumindo, as bases de mensuração de elementos das demonstrações contábeis são o custo histórico, o custo corrente, o valor realizável e o valor presente. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, comenta aí no vídeo e eu posso fazer outros vídeos a respeito de assuntos mais específicos, se vocês quiserem. Tá bom, pessoal? Então, quero deixar um grande abraço para todos vocês e espero muito em breve encontrar cada um de vocês e poder abraçá-los. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até breve. Tchau, gente.